Pronto. Agora sim. Vamos lá. Expiação é a obra que Cristo realizou em sua vida e morte para obter nossa salvação. Essa palavra expiação, como nós já mencionamos, ela tem esse sentido, né, de cobrir. E aí, quando nós falamos de expiação, nós temos todo um pano de fundo do Antigo Testamento, quando ah, na Antiga Aliança, os sacerdotes eles apresentavam sacrifício de animais com esse propósito, né, de que através do derramamento de sangue desses animais, Deus então pudesse aceitar essa oferta e assim perdoar os pecados do povo na antiga aliança. Então, qual é a causa da expiação, né? Por que Deus, então, propõe esse plano de expiar, né? De fazer essa expiação, de poder enviar o seu filho para que ele viesse a morrer em uma cruz, derramar o seu sangue para cobrir os nossos pecados. E aí, então, nós temos amor e justiça. Amor e justiça está em Deus, né? Não existe em Deus, acho que nós já falamos sobre isso, não existe em Deus mais amor do que justiça, não existe em Deus mais justiça do que amor, né? Amor e justiça está presente em Deus. O amor de Deus, como uma das causas da expiação, é descrito na passagem mais conhecida da Bíblia. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor de Deus faz com que esse Deus ele entregue o seu filho, ele doe o seu filho, para que o seu filho possa então morrer na cruz. O texto é bem claro, né? Para que Jesus ele através da morte dele nós possamos crer e uma vez que a gente crê em Cristo Jesus, a gente não pereça, mas possa ter a vida eterna. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador, foi o texto que nós lemos de Romanos 3:26, daqueles que têm fé em Jesus. Então aqui nós vemos o Deus que ama, dando o seu filho, mas o Deus também que exige que a ofensa que foi feita a ele através da desobediência seja paga, né? Então ele entra agora como o justo juiz, o justificador. O amor moveu Deus em nossa direção, trazendo assim remissão para o pecador. Essas palavras, né, todas elas estão dentro aí, remir, resgatar, redimir, né? São palavras que nós vamos tendo contato nos textos bíblicos quando está falando exatamente desse plano de expiação de Deus, né? Então, essa remissão aí, né, é exatamente o resgate. Nós vamos estar vendo mais à frente um pouquinho, mas é exatamente esse resgate que Deus ele realiza trazendo de volta, né, aquele que está afastado de Deus. Em contrapartida, a justiça de Deus exige que a dívida seja paga. Assim, Cristo teve que morrer pelos nossos pecados, nos dando a salvação, tá? Então, nós estamos
pensando exatamente nessa causa aí, né? Por que essa expiação? Qual é a causa da expiação? Qual o propósito da expiação? O propósito é exatamente demonstrar o amor de Deus e a justiça de Deus. Então, a, tem uma pergunta aqui, né? Havia alguma outra maneira de Deus salvar os seres humanos além de enviar seu filho para morrer em nosso lugar? Essa é uma pergunta muito interessante e que nós precisamos ter uma compreensão bíblica para que a gente não venha fazer uma teologia errada, né? Teve um irmão que compôs uma música aqui em Guanambi e que ele, na música dele, dizia assim: não era preciso que Jesus morresse. Então, assim, isso mostra uma falta de compreensão correta das Escrituras, né? Ele estava querendo dizer que se nós fizéssemos algumas coisas, se o ser humano fizesse alguma coisa, Jesus não precisaria morrer, né? Mas, ah, diante da pergunta, havia alguma outra maneira de Deus salvar os seres humanos? Não, não existia. Tanto que, quando a gente olha para as Escrituras, e nós chegamos no último livro das Escrituras, Apocalipse, vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, né? Então, assim, no plano eterno de Deus, quando ele cria o homem, ele sabe que o homem vai pecar, então ele já tem um plano estabelecido para poder resgatar esse homem, para trazer esse ser de volta para a comunhão conosco. Então, o próprio Deus vai ter que se oferecer como sacrifício e na economia da Trindade, quem está disposto a morrer para poder trazer esse homem de volta é Jesus, né? Olha, e aí nós precisamos pensar o seguinte, ó, que Deus ele não tinha nenhuma necessidade de salvar ninguém. Lembra que nós, quando estudamos a respeito, né, de teontologia, a respeito da pessoa de Deus, nós falamos, né, que Deus, ele sempre foi um ser completo, que nunca teve necessidade de nada que fosse exterior a ele. Então, quando a gente pensa na questão da salvação, existia uma necessidade em Deus para salvar o ser humano? Não, não. Deus poderia decidir não salvar ninguém. E aí nós temos aí logo em seguida, né, que Deus não poupou os anjos quando pecaram. Então, assim, Deus ele não decidiu salvar nenhum anjo que pecou. Todos os anjos que pecaram, eles estão condenados eternamente. Então, Deus ele não tinha necessidade de salvar o ser humano. O que que faz Deus salvar o ser humano? O que faz Deus salvar o ser humano é o mesmo que fez Deus criar o ser humano. É um ato de amor, é um ato de doação. Então Deus decide que ele vai salvar o ser humano e o plano que ele estabelece para salvar esse ser é exatamente a morte de Jesus. Como Deus, em seu amor, decidiu salvar, diz as Escrituras que o único meio é, que, é, o único meio, né, que ele estabeleceu foi exatamente a morte do seu filho. Então, perguntar assim, olha, para você, tinha outra forma que Deus poderia usar para poder trazer de volta o ser humano? A resposta é não. A resposta é o único meio que Deus ele estabeleceu para que o ser humano ele pudesse voltar a ter comunhão com Deus após a queda é exatamente enviando seu filho Jesus para morrer no nosso lugar. Pergunto para vocês: se Deus é, decidisse não salvar nenhum só ser humano que ele criou, ele continuaria sendo justo? É difícil responder essa pergunta, né? Como, como ser humano pecador, né? Mas como ser cristão que pensa nas escrituras é fácil.
né? Porque nós temos exatamente um Deus que ele é justo. E uma vez que Deus, na sua justiça, colocou o homem no jardim do Éden e disse para ele assim: olha, se você comer desse fruto, você morrerá, e o homem então desobedeceu à ordem de Deus, ele poderia muito bem, na justiça dele, dizer: não quero salvar ninguém. E não salvaria ninguém. E ele continuaria sendo o Deus justo, né? Eu tô fazendo essa pergunta porque assim, a gente ouve às vezes até mesmo o nosso meio evangélico, né? Diz assim, mas aí Deus está sendo injusto, né? Como se a nossa justiça sobressaísse a justiça de Deus, né? Como se nós fôssemos mais justos do que Deus, quando Deus faz algumas coisas, né? E a Bíblia vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundície, comparada à justiça de Deus. Então, assim, essa compreensão nós precisamos ter como cristãos, né? Deus, ele é totalmente justo e todo ato que ele decidir é ato de justiça e algo que jamais o ser humano pode contestar, mas que não tem fundamento. Então, vamos lá. Com a natureza da expiação, a obediência de Cristo por nós. Cristo teve que viver uma vida de perfeita obediência a Deus para que os méritos de sua perfeita obediência pudessem ser contados em nosso favor, né? Então, é interessante porque o Iner Gruder ele vai é, trazer algumas, alguns pensamentos a respeito disso, né? Da obediência de Cristo por nós. E ele vai mostrar o seguinte, né, que Jesus, ele não veio apenas para morrer para perdoar os nossos pecados, mas ele veio também para ser obediente a Deus. Ah, e é exatamente nessa vida de obediência que Cristo agora, na morte, ele conquista esse direito diante, né, do Pai de ser o nosso representante legal. E aí o que o Gruden vai mostrar é que Adão e Eva, por um tempo, eles conseguiram ser obedientes a Deus, mas eles não foram obedientes durante muito tempo, né? Ah, Durante um tempo, Adão e Eva, eles estão nesse processo de validação da obediência deles. E se eles fossem obedientes diante do plano estabelecido por Deus, né, de que eles tinham todos os frutos para comerem, mas que daquela árvore eles deveriam não comer, não deveriam comer, se eles permanecessem nessa obediência, então eles adquiriam eternamente agora o direito de viver com Deus, não somente aqui na terra, mas eles adquiriam o direito, né, de ter aquilo que nós teremos quando o nosso corpo for transformado, né? Que é o direito em Cristo Jesus de fazer parte tanto da terra quanto do céu, das regiões celestiais. O Winnie Gruden vai dizer o seguinte: olha, Cristo, ele poderia, se o propósito fosse apenas oferecer um sacrifício através da sua morte, ele poderia, na adolescência, fazer isso. Mas não, ele vive uma vida, ele tem todo o ministério agora de oposição, né, por parte dos religiosos, mas Cristo ele não cede, né, não somente pelos religiosos, né, mas desde o momento em que Jesus ele entra agora no cenário do seu ministério, ele vai ser tentado por Satanás, ele vai ser tentado pelos líderes religiosos, mas ele permanece no plano estabelecido pelo Pai, de ser obediente. É por isso que Paulo, quando está escrevendo lá a carta aos Filipenses, ele vai dizer assim, que Cristo foi obediente até a morte, morte de cruz, por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está sobre todo o nome, né? Então, a, a morte e a obediência é que então dá essa validação agora de nós em Cristo Jesus termos o direito de participarmos da herança que Deus deu em Cristo Jesus para os seus filhos, para nós. Olha os sofrimentos de Cristo, né? Cristo, então, ele é obediente
ah, em toda a sua trajetória de vida e em seus sofrimentos. Ó, sofrimento na tentação de 40 dias no deserto, né? Então, Jesus, ele enfrenta o sofrimento através da oposição do inimigo, né? Além de ficar 40 dias sem comida, ah, quando chega no final desses 40 dias, aproxima dele agora o tentador. E agora então vai fazer propostas para Jesus. Olha, se tu é, se tu é, se tu é. E Jesus então mostra exatamente, mesmo sofrendo ali, ele vai então demonstrar essa obediência ao Senhor. Então, o sofrimento de Cristo, ele começa, né, exatamente aí, quando ele é levado para o deserto. Ele vai sofrer com a oposição dos líderes durante a maior parte do seu ministério. Já pararam para pensar, Jesus Cristo, né? No final de cada sermão dele, ele não tinha condições de sair daquele ambiente ali tranquilamente, porque os líderes religiosos estavam de olho nele. Qualquer palavra que ele falava, eles levantavam questionamento, até mesmo, né? Não com a lei, mas com as tradições que eles, durante o tempo, a história, eles foram, né, adquirindo as suas tradições. Então, eles colocavam sempre Jesus à prova. E isso era um sofrimento para Jesus. Essa oposição era um sofrimento, né? Jesus também sofreu por causa da incredulidade, né? A incredulidade do povo, que via os milagres que Jesus realizava, mesmo assim eles não criam, que Jesus era o ungido de Deus, né? Mas se isso não bastasse, Jesus ele vai sofrer a dor da cruz. Ele vai sofrer a pior morte que um ser humano naquela época poderia enfrentar, que era a morte de cruz, né? Um médico, ele trazendo um registro da morte de Jesus, vai dizer que a morte de cruz era dolorosa. Por quê? Porque aquela morte fazia com que a pessoa que estava sendo crucificada, ela era pregada os seus punhos na cruz e pregado os seus pés também na cruz. Então, na proporção que o tempo ia passando, a pessoa, ela ia então jogando o peso do corpo dela sobre os braços, né? E os seus braços iam então rasgando ali. Quando essa dor intensa, né, ia tomando conta de todo o ser da pessoa, ele começava então a sentir falta de ar, porque o seu tórax era comprimido, né, era jogado para baixo e era então comprimido, e ele então começava a sentir falta de ar. Quando isso acontecia, para poder respirar, a pessoa que estava sendo crucificada, ele tinha que forçar sobre os seus pés para levantar o seu corpo. Quando então ele forçava sobre os pés, os pregos, o prego, né, que estava lá nos pés, começava então a rasgar a todo o local ali, causando dores intensas, né? Então, a dor na cruz era uma dor terrível. E Jesus, ele sofreu essa dor ali na cruz, né? E é interessante que mesmo ali, Jesus, ele sofrendo essa dor na cruz, ele ainda consegue olhar para as pessoas que estavam ao seu redor, né? Você imagina só Jesus quando ele busca força para falar, então, para João: João, aí está sua mãe, né? Maria, aí está o seu filho. Ou seja, esse ato de amor, de mesmo sofrendo ainda continuar cuidando, né? Ou olhar para aquele ladrão, né? Buscar forças agora para inspirar e poder falar, né? Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Então, assim, Jesus, ele sofre dores intensas, né? E é interessante nós trazermos isso à nossa memória, né? Porque é, isso nos leva a uma vida, né, de gratidão ao Senhor, saber que Jesus, ele sofreu no nosso lugar as dores que seriam nossas, né? Mas Jesus, ele não sofre somente a perseguição demoníaca, as perseguições pessoais, né, daquela época, das pessoas.
Jesus não sofre somente a dor da cruz, mas Jesus vai sofrer também a dor de carregar o pecado. Você imagina só, Jesus ele sofre, ele começa a sofrer isso antes de ir para a cruz. Quando Jesus ele convida os discípulos dele, João, Tiago e Pedro, né, e diz assim: ore comigo um pouco. É porque Jesus está sofrendo ali na alma dele a dor agora de todo o pecado que ele vai carregar, né? Você imagina só, o N. Gruden ele vai trazer à nossa memória o seguinte: que quando nós praticamos um pecado, nós que somos cristãos e praticamos um pecado e temos consciência desse pecado, nós sentimos uma angústia imensa na nossa alma, não é assim? A gente fica angustiado por causa daquele pecado que nós praticamos. Agora imagina só como estava a alma de Jesus carregando o pecado de todos os seres humanos, todos os seres humanos. Os pecados todos estavam sobre Jesus, daqueles que estavam naquele tempo, daqueles que viriam, os nossos pecados estavam sobre Jesus. Então Jesus ele sofre, ele carrega nos seus ombros, na sua alma, no seu ser, todos os nossos pecados, e isso é um sofrimento grandioso, né? Mas também Jesus não sofre somente por causa das dores físicas, das dores da alma, né? No seu ser emocional, mas Jesus também vai sofrer a dor do abandono. E é exatamente, talvez, aqui uma das maiores dores que Jesus vai sentir, porque Jesus vai buscar força para gritar na cruz, dizendo: Eloi, Eloi, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste nesse momento? Né? Então Jesus ele sofre a dor do abandono. Jesus não sofre a dor somente do abandono dos seus discípulos, que quando ele foi preso, cada um correu, né, para uma direção. Mas Jesus sofre a dor agora do próprio Pai amado, daquele que ele tinha comunhão durante toda a eternidade e que durante todos os dias que ele viveu na terra, ele viveu exatamente nessa comunhão íntima com Deus, mas agora na cruz do Calvário ele sente que o próprio Deus vira o rosto para ele. E aquilo então é um abandono, né? A resposta que nós temos é: por que Deus abandonou o seu filho, né? A resposta que nós temos, segundo os teólogos, está em Abacuque, que Deus ele é tão santo que ele não pode contemplar o mal. E quando Jesus está na cruz ali, todos os nossos pecados estão sobre Jesus. E Deus, então, agora vira o rosto por causa do mal que está sobre o seu filho, e Jesus, então, sofre a dor do abandono, e ele, então, diz: meu Deus, por que me desamparaste? Né? Ele está dando ele está dando um grito ali, angustioso, né? E ele está reproduzindo, se eu não me engano, o Salmo 22, quando o salmista diz assim: até quando? Até quando não me ouvirás? Até quando o Senhor não importará com a minha causa, né? Só que o Salmo vai dizer que isso dura um tempo, e Jesus ele tem plena convicção de que Deus ele está agora abandonando, virando o rosto, tirando o rosto para não contemplar, a maldade está sobre ele, mas logo mais o Pai continuará o envolvendo no seu amor eterno. Né? Mas naquele momento Jesus ele sofre a dor do abandono, e por último Jesus ele vai suportar a ira de Deus. Jesus não somente vai carregar os nossos pecados, mas Jesus vai agora suportar a ira de Deus sobre a vida dele, porque ele agora substitui cada um de nós. E aquilo que Deus fez durante muito tempo, suportou, como nós lemos em Romanos, né? Os pecados daquele povo, agora Deus vai descarregar a ira dele sobre Jesus, exatamente para é, é, cumprir com as exigências estabelecidas pelo próprio Deus. Que só há remissão de pecado quando há derramamento de sangue. Então, a ira do Senhor. Você imagina só, se um ser humano
ele não consegue aproximar de Deus na sua glória o ser humano já não tem capacidade. Lembra que ele falou com Moisés: Moisés, você não pode me ver. E quando João está na ilha de Patmos, diz que quando João vira para ver aquele que está glorificado, ele cai como morto. Então você imagina só, um ser que não consegue nem presenciar a glória de Deus, Cristo agora não está recebendo, não é a glória do Pai, mas ele está recebendo a ira do Pai sobre a vida dele. Então é um sofrimento muito grande sobre a vida de Jesus. E tudo isso ele sofre exatamente, claro, para glorificar o nome do Pai, mas também para resgatar os seus irmãos, que somos nós. Guarda esse slide aí, porque tem uma teoria lá mais à frente, né, que vai questionar um pouco essa questão que nós vamos estudar aqui, né? O castigo foi infligido por Deus Pai. Se perguntarmos quem exigiu que Cristo pagasse a pena pelos nossos pecados, a resposta dada pelas Escrituras é que o castigo foi aplicado por Deus Pai como representante dos interesses da Trindade na redenção. Foi a justiça de Deus que exigiu que o pecado fosse pago. E entre os membros da Trindade era Deus Pai quem tinha o papel de exigir esse pagamento. Então, quem foi que exigiu que essa penalidade fosse paga e que quem deveria morrer, né, seria o próprio Filho? Foi o próprio Deus. É por isso que quando nós estamos, né, é, é, descortinando as Escrituras, nós vemos exatamente lá no Antigo Testamento Abraão subindo com Isaac com o coração cheio de dor e Isaac agora perguntando para o pai: meu pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, eu sei muito bem o que é um sacrifício, né? Mas e o cordeiro, onde está? E aí Abraão vai dizer: Deus vai prover um cordeiro para si, né? E então ali nós já temos exatamente esse prenúncio de que para que os pecados sejam perdoados, para que o sacrifício seja oferecido, é o próprio Deus que precisa providenciar, prover um sacrifício para ele. Então, o castigo, ele é exigido por Deus. É o próprio Pai que leva o filho até a cruz. E então nós quando estamos falando de expiação, né, nós temos aí um sofrimento, não um sofrimento eterno, mas um pagamento integral, né, com inteireza, né? E aí então nós podemos pensar o seguinte: que se nós tivéssemos de pagar a pena de nossos próprios pecados, teríamos de sofrer eternamente separados de Deus. Nós não tínhamos condições de pagar essa dívida. Lembra daquela parábola que Jesus conta, né? Daquela história lá que Jesus conta, daquele servo com o Senhor que tinha uma dívida que era impagável, né? Devia uma quantidade, né? A soma ali, o que Jesus está dizendo não tinha como pagar. Ainda que ele trabalhasse, ainda que ele vendesse todos os seus bens e a sua família, era uma dívida impagável. Mas o Senhor então perdoa a vida dele, a dívida dele, né? Mas o ponto ali, a dívida era impagável. Nós, por nós mesmos, não teríamos como pagar essa dívida, né? Porém, Jesus, ele não vai sofrer eternamente. Jesus foi capaz de receber toda a ira de Deus pelos nossos pecados e sofrer até o fim, devido à união das duas naturezas, divina e humana, né? Então, assim, porque Jesus tem essa capacidade de ir até a cruz, né, e sofrer tudo aquilo que nós vimos nos slides anteriores aí, né? Por que Jesus tem essa capacidade de sofrer tudo isso? Porque em Jesus está tanto a natureza humana como a natureza divina. É por isso que ele pode suportar tudo isso e ele pode, então, suportar toda a ira até o final, desculpa, até aquele momento, né, dele
usar aquela expressão está consumado, ou seja, eu paguei a dívida, eu fui até o fim, eu resisti até o final, né? Só Jesus pôde fazer isso. Então, não é um sofrimento agora eterno, mas é um pagamento integral. Jesus ele paga essa dívida de uma vez por todas, né? Paulo ele vai falar sobre isso quando ele está escrevendo a carta aos Colossenses, que ele diz que Cristo lá na cruz ele vai triunfar sobre o mal e que ele vai rasgar a cédula de dívida. Então, tudo aquilo que nós tínhamos de dívida para com Deus, Cristo na cruz, quando ele dá aquele brado, né? Está consumado, ele então está rasgando essa cédula de dívida. É o que nós tínhamos de dívida para com o Senhor, agora Cristo ele paga integralmente por nós. Qual o significado do sangue de Cristo? De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. Está escrito lá em Hebreus. O sangue de Cristo é a clara evidência eterna de que o sangue vital, né, a vida de Cristo foi derramada quando ele experimentou a morte sacrificial para pagar a nossa redenção. O sangue de Cristo significa sua morte em seus aspectos salvíficos, né? Então, o significado do sangue de Jesus é exatamente aquilo que já estava prenunciado quando o Senhor, então, através da lei, né, determinou que animais fossem mortos e o seu sangue fosse derramado. Porque sem derramamento de sangue não tem como os pecados serem purificados, os pecados serem apagados. Então, só através do sangue de um inocente é que a dívida poderia ser paga, e é por isso então que o sangue de Jesus é derramado. A morte de Cristo como substituição penal, né? A concepção da morte de Cristo apresentada aqui tem sido chamada com frequência a teoria da substituição penal. A morte de Cristo foi penal pelo fato de ter ele cumprido uma pena quando morreu. Sua morte foi também uma substituição pelo fato de ter ele sido nosso substituto quando ele morreu. Existia uma pena que deveria ser paga, né? E é interessante, né, quando nós vemos ali a figura do Barrabás, é exatamente isso, porque o nosso representante naquele momento ali, na linhagem de Adão, é exatamente Barrabás, alguém que está aprisionado e que precisa pagar essa pena, né? Mas no momento agora que Jesus está para ser entregue, então solta-se aquele que vai ser esse representante da nossa prisão e agora aquele que é inocente assume o lugar para pagar a pena no nosso lugar. Eu vou encerrar com esse slide aqui, vou interromper para a gente conversar um pouquinho e darmos então o nosso intervalo aí. Então vamos lá. Termos do Novo Testamento que descrevem diferentes aspectos da expiação. Primeiro, sacrifício. Sacrifício. O que nós merecíamos como castigo, né, pelos nossos pecados era exatamente que nós fôssemos mortos. Era o sacrifício, teria que ser o nosso sacrifício, né? Merecíamos morrer. Mas aí o sacrifício é exatamente essa oferta que é oferecida para pagar a dívida. O sacrifício é essa oferta, né? Lembra que no Antigo Testamento os animais eram oferecidos, no Novo Testamento agora quem se oferece é Cristo Jesus para morrer no nosso lugar.
para exatamente pagar essa dívida que nós tínhamos para com Deus. Segundo, nós temos propiciação. Ah, nós merecíamos receber a ira de Deus. Lembra que quando Paulo está escrevendo a carta aos Romanos, ele diz que a ira de Deus, né, ela é manifesta sobre aqueles que vivem na impiedade, né? Então Deus ele está irado para com o ser humano. E nós então deveríamos receber essa ira sobre nós, mas Deus, como ele é longânimo e ele é amoroso, ele então não vai trazer essa ira sobre nós, mas ele então vai providenciar o que nós conhecemos como propiciação. Ele vai providenciar agora o sacrifício para que nesse sacrifício ele possa descarregar toda a ira dele. Então, quando Jesus está na cruz, já falamos sobre isso, propiciação significa isso, suportar toda a ira, suportar a ira de Deus até o final. E é isso que Jesus, então, vai fazer ali na cruz. Terceiro, reconciliação, né? Nós estávamos separados de Deus. Lembra que quando a gente estudou, né, antropologia, nós vimos lá exatamente isso, que quando o homem ele come do fruto, a primeira coisa que ele faz é sentir vergonha e ele então esconde de Deus, ele foge de Deus, né? Ali já é um prenúncio que o homem já não tem mais comunhão com o seu Criador. Mas o que que Deus faz? Deus vem ao encontro desse homem. Então, reconciliação é exatamente isso, é Deus vindo ao encontro do homem, né? É Deus agora como Emanuel, é Deus conosco para nos reconciliar, nos trazer de volta para Deus, né? Por último, nós temos então redenção. Nós estávamos e vivíamos na escravidão, tanto do pecado quanto de Satanás, nós éramos escravos, né? E as pessoas que não conhecem a Cristo até hoje são escravos do pecado e escravos de Satanás, né? Mas aí o que que Jesus faz? Ele nos redime, ele vai nos resgatar. Isso mostra exatamente isso, que Cristo ele vem para nos com um plano, né, de nos tirar da prisão e levar agora de volta para Deus. Então, redenção é esse resgate. Lembra que a gente começa a aprender redenção quando nós lemos o livro de Ruth. O livro de Ruth é uma história de redenção, de redimir. É quando Noemi dá aquele conselho para Ruth, olha, você vai hoje, né? Bem perfumada, porque é dia de celebração, e quando você chegar lá e que Boaz for dormir, então você se deite aos pés dele. E quando ele perceber que você estiver lá, ele então vai te dizer o que você deve fazer, né? E é exatamente ali que nós estamos entendendo o plano de Deus, que é o plano de redimir, né? Uma moabita, uma mulher que dentro da nação de Israel agora, ela era uma estrangeira, Boaz então agora vai redimir. E ele vai dizer para ela o seguinte, olha, até tal momento, né, eu te garanto que eu vou, segundo as nossas leis, né, fazer de tudo para que eu possa te redimir, para que você possa agora assumir o seu lugar dentro da família e possa ter todos os direitos que os filhos, né, de Noemi devem ter. Então, ali nós aprendemos o que, que é redimir, é trazer de volta, é trazer para perto. Então, Jesus, nós estávamos escravizados, estávamos aprisionados, mas Jesus agora na expiação dele, ele vai nos redimir, ele vai nos trazer de volta para Deus. Vou interromper aqui para nós conversarmos um pouquinho, alguns minutos.
e depois a gente então retoma. E aí? Até aí tudo bem, tudo tranquilo? Vocês querem prestar algum pensamento de vocês? Tem alguma dúvida até aí? Fique à vontade. Ô, pastor, Pai do Isso, Senhor. Lene. Paz. Fique à Ei, vontade. pastor, eu, Sim? eu queria que o senhor falasse assim, um pouquinho mais sobre aquela parte de Barrabás que o senhor falou. Eu não entendi muito bem, não. Ah, quando a gente está ali no momento da crucificação, lembra que Pilatos ele diz assim, olha, segundo as leis de vocês, né, a gente pode soltar um, um prisioneiro. E o objetivo de Pilatos ali era exatamente soltar Jesus. Ele não tinha encontrado nele Hum, nenhum delito, né? Ele já tinha feito toda a investigação e não encontrou. Ele deixou bem claro, olha, eu não encontrei o que vocês trouxeram Jesus até a mim é uma questão das interpretações de vocês, segundo a lei de vocês. Então, eu vou soltar esse homem, né? E dentro da lei de vocês, eu tenho então um artifício legal para poder soltar esse homem. E aí, naquele momento, a multidão grita: não, ao invés de soltar Jesus, solte Barrabás. E o texto vai deixar bem claro que Barrabás era um criminoso. Ele deveria, hum, então, como criminoso, deveria sofrer a penalidade, né? Alguns estudiosos vão dizer, né, que a cruz que Jesus carregou era a cruz de Barrabás. Por quê? Porque hum, deveria ter um tempo para fazer uma cruz, né? E Jesus ele foi entregue no dia de manhã e ele foi crucificado à tarde. Não tinha tempo para fazer uma cruz para Jesus. Então Jesus ele assume o lugar de Barrabás, que é nós, claro, eu estou fazendo uma aplicação aqui, né? Barrabás, então ele é uma figura nossa, porque nós estávamos com uma dívida para com Deus, deveríamos pagar essa dívida, mas agora nós sim, somos soltos e quem entra agora em cena para pagar a nossa dívida é Jesus. A cruz que era nossa, né, esse instrumento de morte que nós deveríamos suportar, quem vai carregar nos ombros e vai ser crucificado é Jesus. Então, é isso aí, né, que nós vemos ali é, na interpretação ali do texto que nós vemos é isso, né? Jesus ele vem para substituir, é o Cordeiro de Deus substituto do ser humano pecador. E Barrabás então é a figura desse ser pecador que somos nós. entendi. Obrigada, pastor. E mais, gente? E a ação tá tudo ok para vocês, tudo. Se tem alguma dúvida, essa é a hora. Não, Ô, pastor, fala um pouco aí sobre o infringimento aí de Deus aí, como é que é? não entendi. Se perguntarmos que quem exigiu, né, que Jesus pagasse o preço. Ah, quem foi, né, que determinou que Jesus, né, fosse até a cruz. Quem determinou foi o próprio Deus, né? No plano eterno dele, foi o próprio Deus que no conselho eterno, né? Claro, quando a gente fala de conselho eterno, nós estamos falando, né, essa suposição que nós fazemos diante de alguns textos bíblicos, né? Que na conversa eterna de Deus, quando Deus decidiu criar o homem no ato de amor, ele sabia que esse homem ia pecar. E sabendo que esse homem ia pecar, então Deus estabelece um plano, né? Olha, o homem vai pecar, ele vai precisar ser resgatado e não tem outro meio para resgatar esse homem pecador a não ser através da morte de uma das pessoas da Trindade. E aí, quem é essa pessoa que
vai ser oferecida é o próprio Cristo. Então, o Filho, ele se oferece como o Cordeiro substituto, aquele que vai agora, né, derramar o seu próprio sangue. Então, assim, a dívida, ela não é paga para um outro ser que não seja Deus. Por quê? Quem foi ofendido foi o próprio Deus. Lá na frente vocês vão ver, né, que algumas pessoas dizem assim, quem deve receber a dívida é Satanás, porque é ele, né? Fazendo uma, uma comparação lógica, né? Quem tem o controle da vida do homem agora no pecado é Satanás. Então a dívida tem que ser paga para ele, né? Quem levou Jesus para a cruz foi o diabo. Não, quem levou Jesus para a cruz foi o próprio Deus, porque a dívida era para com Deus. Então Deus ele tem agora a sua santidade ofendida e alguém vai ter que pagar por essa culpa. E ele então determina que quem vai ter que pagar é o próprio filho. Então é o próprio Deus que leva o filho até a cruz. Por isso que eu citei aquela questão de Abraão, né? Quando Deus diz então para Abraão assim, Abraão, olha, pega o seu filho, o seu único filho, dá para imaginar um Abraão que ficou 100 anos esperando um filho, agora tem um filho, e Deus fala com ele assim: Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, e sacrifica o seu filho para mim. E aí, Abraão, então, obedientemente, ele parte para cumprir com a ordem de Deus. Então, e ali nós vemos o desfecho da história, o próprio Deus oferecendo o cordeiro substituto. Então, Joabe, é o próprio Deus que exige que a pena seja paga, então é o próprio Deus que leva o seu filho para morrer na cruz. Mas a gente tem base bíblica para isso. Temos base bíblica. Você quer algum texto agora? Se tiver, é importante, né, pastor? Vamos lá. Deixa eu pegar nos meus rascunhos aqui para a gente poder. Vamos lá, Joab. Abre aí para mim Marcos. Marcos. Marcos não, Mateus 26:39. Pode ler para a gente, por favor. Vinte e seis, 39, é, pastor? Isso. Mateus? Mateus 26:39. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vinde. É isso mesmo? É isso? Até aqui. É isso mesmo? Mateus ou Marcos? Eu acho que é Mateus. Mas É o texto Mateus, pastor. É Mateus. é isso mesmo? É, Mateus, É, Mateus 39. aí está a referência do cálice. Mas Isso.
o texto que eu tô querendo mesmo é Jesus no Getsemane, quando ele diz assim, Afasta de mim este cálice, isso, contudo, aham, é esse isso, é mesmo. isso? Então tá. Mateus 26:39. Então continua aí, Joab. Isso. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vinde até aquele dia em que beba de vós convosco no reino de meu Pai. E Não é não? tendo. Só isso eu acho. Só isso? Lê aí, Ó, Rose, para nós, por favor. É, pelo menos a indo, minha tradução aqui, né? indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Uhum. Então, aí nós vemos exatamente Jesus, claro, sofrendo ali como ser humano, né, naquilo que nós falamos, né, uma dor de carregar na sua alma o sofrimento do pecado humano. Jesus então vai dizer para o Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, contanto não faça a minha vontade, mas a tua. Ou seja, o cálice que Jesus vai beber é exatamente o cálice da morte, né? Lembra que Jesus falou com os discípulos lá que disse que queria sentar um à direita e o outro à esquerda? Disse: Olha, vocês compreendem o que vocês estão me pedindo, né? Vocês estão, vocês estão dispostos a beber o mesmo cálice que eu vou beber, né? Então Jesus ele está fazendo um prenúncio exatamente da morte dele. E aí ele vai mostrar aqui que a vontade do Pai, quando ele vem ao mundo, é exatamente essa, que ele vá e tome o cálice, que ele morra na cruz. Então aí nós temos, né, o próprio Deus é que vai conduzir, assim como foi o próprio Deus que conduziu Jesus para o deserto para ser tentado. Lembra? A gente tem hora que fala assim, o diabo está tentando, né? Olha, é verdade. Agora a pergunta que a gente precisa fazer também é quem é que nos levou para esse deserto? Quem nos levou para esse deserto? Talvez, será que não foi o próprio Deus, né, que está agora nos colocando à prova, né? Lembra que Deus, ele não tenta e não, porque ele não pode ser tentado pelo mal, mas ele nos deixa passar pelas tentações. Então, Joabe, é o próprio Deus que leva o filho até a cruz. E aí também mostra a obediência, né, pastor? Ela não Hum, seja feita a minha vontade, e sim a tua, a né? tua vontade. Aí destaca a obediência, o sacrifício todo e a obediência. Exatamente. Ô, Eu vim pastor, para isso. João 3. só concluindo, quando fala, a gente está falando de sofrimento, quando fala sofreu a dor de carregar o pecado, quando fala que Jesus, o Cordeiro, né, foi imolado desde da fundação, então pode-se dizer que ele carregou o pecado desde Adão, desde o primeiro até o último, não é isso? Uhum, Então ele exatamente. carregou o pecado mesmo daqueles que já haviam passado, dos que estavam presentes e dos que haviam de vir, não é assim? Exato. Existe uma teoria que nós vamos ver mais à frente sobre isso também, né? A pergunta, na verdade, não é uma teoria, existe um debate teológico, né? A pergunta que é feita, que nós vamos conversar um pouco sobre isso, é: Jesus morreu pelos pecados de toda a humanidade ou Jesus morreu pelos pecados do seu povo? Existe uma pergunta assim. E existe duas linhas de pensamento que nós vamos estar refletindo daqui a pouquinho, né? Se Mas ele e esse seu povo aí é o povo que escolhe ele, exatamente. O, não o povo voltado para o judeu, né? O povo que não, decide exato, andar com ele, né? É. exatamente. Mas O- aí entra, se ele foi imolado desde o princípio, né? É Uhum. bem complicado. É meio complicado assim, Rose, É, porque é, mesmo se a gente pegar esse ponto, né, dentro desse debate teológico aí,
que ele morreu pelo seu povo, então esse seu povo está desde Adão. Desde Adão até os últimos dias, o Senhor tem um povo e ele morreu por esse povo, nessa linha de pensamento. Não estou fazendo aqui, passou a palavra, não estou aqui Defendendo defendendo, nenhuma. exatamente, né? Eu não estou entrando em defesa, né, dessa linha de pensamento. Essa é uma linha de pensamento reformada, né? Os reformadores vão pensar a respeito disso, né? Aqueles que viveram antes da reforma e alguns outros, mesmo após a reforma, vão dizer não, ele morreu pelos pecados de todos os seres humanos, né? Mas assim, independente dessa dessas duas linhas de pensamento, Jesus ele morre pelos pecados desde Adão até o final. Ele carrega a culpa, né, de todos aqueles ou que vão crer nele ou de toda a raça humana. Ele carrega os pecados de todos sobre os seus ombros. Mas vamos conversar um pouquinho mais sobre isso lá à frente. Sim, Esse conversa debate pra aí, a frente. gente não. Nós vamos conversar, mas sem uma conclusão. É igual É, arminianismo e calvinismo. Não fala existe mesmo. uma conclusão. A gente pode até aderir, né, a uma linha tranquilamente, não vamos ter prejuízo se a gente fizer isso, quem quiser fazer, mas é um debate que não fecha. Até hoje não fechou para dizer, olha, chegamos a uma conclusão, é isso aqui mesmo e ponto final, né? Mas existe esse debate dentro de expiação, em cristologia. Mais alguma coisa vocês querem dentro ou querem. E Jéssica? Jéssica quer falar. Eu acho que Jéssica ia falar alguma coisa mesmo antes de você Não, falar aí, só ela. foi mais um texto Hum, sobre o que Joab perguntou, que é João 3,16, né? Que é um texto bem conhecido, né? Deus sim, dele. aham, exatamente. Deu para que o filho fosse substituto. Então tá, gente. 10 minutos aí, tá bom? A gente retorna e aí nós vamos entrar um pouco nessas teorias que são levantadas durante a história, né, do cristianismo. Vamos pensar em Levíticos 16, né? Quem é o cordeiro ou o bode? Vocês já ouviram essa expressão, né? O bode que é oferecido a Azazel, já ouviram essa expressão? Vamos conversar um pouquinho sobre isso também, que está lá em Levíticos 16, se vocês quiserem, no intervalo e der tempo, né? Se quiser ler esse texto aí, fica à vontade, tá bom? Até daqui a pouquinho. Não dá nem para esquentar o café, pastor. Então, tranquilo. A gente lê junto aqui. Pode tomar o café tranquilo, pode ir no banheiro tranquilo, sem pressa. 10 minutos aí para vocês. Então, vamos lá. Então, a teoria do resgate, essa visão foi sustentada por Orígenes, 185, 254 depois de Cristo, teólogo de Alexandria e mais tarde de Cesareia, e depois dele por alguns outros na história antiga da igreja.
De acordo com esse ponto de vista, o resgate que Cristo pagou para nos redimir foi dado a Satanás, em cujo reino se encontravam todas as pessoas devido ao pecado, né? Então, dentro dessa visão, Orígenes, ele vai dizer que o resgate, né, o pagamento da dívida foi a Satanás, porque era ele que tinha esse controle do, do ser humano pecador. E aí, claro, isso vai ter reflexo durante a história e, assim, um pouco parecido com isso é o que nós temos através dos ensinamentos de Ellen White. Ellen White é a profetisa do Adventismo, né? E Ellen White ela vai ensinar o seguinte, que baseado em Levíticos, e aí eu quero pedir vocês para abrirem lá Levíticos para nós lermos, e aí eu falo para vocês, né, qual o pensamento de Ellen White e qual seria a melhor interpretação para esse texto de Levíticos 16. Nós vamos ler desde o 6, do 16, fala assim: Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Depois, pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor, à entrada da tenda do encontro, e lançará sorte quanto aos 2 bodes, um para o Senhor e outro para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. E aí, claro, dentro desse texto, né, vai nascer aí muitas interpretações. Uma das interpretações é que esse ser, esse Azazel, ele é o próprio diabo, né? É o próprio Satanás. Então, esse bode vai ser enviado para ele, né? Ah, esse bode que está carregando agora os pecados do povo de Israel, do povo de Deus, vai ser enviado para o próprio inimigo, né? Ah, algumas linhas outra forma de interpretar é que esse Azazel aí é o deserto. Então, assim, o bode, ele é enviado para o deserto, né? E aí a compreensão aqui que se dá é que uma vez que esse bode, esse primeiro, né, ele é sacrificado, oferecido ao Senhor, e o outro então é enviado, os pecados é transferido aí, né, essa expressão, você colocará as mãos sobre a cabeça dele, é uma forma então simbólica de transferência do pecado que o povo de Israel tinha agora e é mandado para longe do Senhor, né? Para distante do povo, para distante é, do Senhor, esses pecados, né? A Ellen White, ela vai fazer a interpretação seguinte, que Jesus Cristo, uma vez que ele foi sacrificado, ele, ele ainda não fez a expiação total dos pecados. Então, assim, a Ellen White vai dizer o seguinte, que aquele brado de Jesus, tetelestai, está consumado, eu paguei a dívida, ele ainda não fez toda essa expiação. Ele adentrou no santuário celestial, ele ainda está fazendo essa expiação, e um dia, então, Jesus, quando concluir a obra expiatória, ele então vai agora pagar a dívida que tem com Satanás. E a dívida que é paga com Satanás, então é transferindo a culpa agora do povo
para esse emissário que vai para Satanás, e a dívida então está paga com o inimigo. Essa é uma forma de interpretar, né, dos adventistas, através da profetisa. Não sei falar se essa é uma linha de pensamento geral, mas é um ensino de Ellen White, né? E, Só que aí nós, pastor, sim, nesse caso aí, da forma que ela pensa, então, assim, porque já não há condenação em Cristo Jesus, né? Mas uhum, a forma que ela ensina é como se não fosse salvo ainda, o preço, o pecado, o sacrifício de Jesus ainda não foi o suficiente para a salvação. exatamente. Jesus ainda está nesse processo de expiação, de purificação, né? Então, Então, nós não. Como é que o ser humano seria salvo? então É essa meio. são interpretações, né? E aí, claro, lembre que nós estamos tratando aqui de uma seita, né? Que Uhum. distorce os textos bíblicos, né? Mas é algo que. Por que eu trouxe isso aqui, né? Não trouxe no slide, trouxe aqui. Porque, querendo ou não, é uma ramificação do pensamento de Orígenes, né? Que existe uma dívida para com Satanás e que essa dívida precisa ainda ser paga. Ela ainda não foi paga, né? Ah, qual é a melhor forma de interpretar esse texto? Dentro, né, do ensinamento bíblico, dentro agora de expiação, quando nós estamos falando de cristologia e que nós estamos fazendo um compilado, né, de textos bíblicos, ah, trazendo uma visão, né, ortodoxa, mais geral de toda a escritura, né? Porque nós temos é, um grande problema aqui, né? Se a dívida é para com Satanás, então Satanás tem do que exigir de Deus. Satanás disse: olha, o povo que você ama tem uma dívida para comigo e essa dívida tem que ser paga, né? Por isso que o slide anterior, lembra que nós falamos, né? A dívida não é para com outro ser a não ser com o próprio Deus. É o próprio Deus que foi ofendido e é o próprio Deus que exige que essa ofensa seja paga, né? Só que aí, com Ellen White, com Origem, nós temos um problema, porque ele vai dizer que Satanás ele tem, então, direitos sobre o ser humano e que, para que ele possa libertar esse ser humano, tem que pagar a dívida para com ele, né? E, então, assim, a melhor forma dentro da compreensão, porque não é um texto que a gente lê Levítico, né? E se a gente isolar esse texto, a gente tem clareza nele. Nós não temos clareza nele. Como muitos outros textos, nós não temos clareza e nós precisamos, então, né, da regra hermenêutica de que a Bíblia interpreta a própria Escritura. A Escritura interpreta a própria Escritura, né? E aí o que nós temos de escritura é que é o próprio Deus que foi ofendido, que a dívida é para com ele e que sempre que a gente pensa em um sacrifício, é um sacrifício a Deus que foi ofendido. Então a dívida tem que ser paga para com ele. Mas como é que a gente então interpreta esses dois bodes, né? Um que é morto como sacrifício a Deus e o outro que é enviado como emissário carregando esses pecados, né? A interpretação que nós temos aqui é exatamente que, assim como Jesus Cristo, ele é o cordeiro que é morto, Jesus Cristo também é o cordeiro que pega os nossos pecados e lança para fora da presença de Deus. É o próprio Cristo que vai. Aí nós temos o significado de que Cristo carregou nos seus próprios ombros os nossos pecados, né? Então, tanto o bode que é sacrificado é um símbolo de Jesus que vai ser sacrificado no nosso lugar, como o bode que é mandado com os nossos pecados também é símbolo de Jesus, porque é ele que carrega os nossos pecados, né? Dentro da nossa compreensão ortodoxa, a melhor forma de harmonizar esse texto é exatamente esse, não tentando, né, colocar uma visão que a gente não tem respaldo nos demais textos das Escrituras, tá bom? Então, assim, eu não vou ter tempo para a gente pegar outros textos, né, para mostrar esse embasamento,
mas em linhas gerais o que nós temos é que Deus, desde o início, ele faz uma proposta, que é o próprio descendente da mulher que vai trazer perdão para os pecados, depois ele vai desenvolvendo aquilo que nós estudamos sobre revelação progressiva, né? Ele vai desenvolvendo essa revelação, mostrando que a remissão vai ser através do próprio filho e que agora o filho entra em cena, paga, né, a dívida através do sacrifício que ele oferece de uma vez por todas e que Deus nunca deixou nas escrituras que ele tem uma dívida para com Satanás. Satanás, quando ele se rebelou, a única compreensão bíblica que nós temos é que Deus expulsou Satanás. E que Jesus, depois falando sobre Satanás, né, ele vai dizer assim, olha, eu vi Satanás ser banido do céu, né? Ele ser jogado sobre a terra. Então, assim, o meu Pai, ele é poderoso sobre toda a força do mal. Então, não existe nenhuma dívida. Essa é a forma, então, de nós interpretarmos e de nós combatermos, né, linhas de pensamento que não está de acordo com as Escrituras. Se tiver mais alguma dúvida, pode guardar, a gente conversa daqui a pouquinho. Vou andar um pouquinho mais sobre essa questão das teorias, né? Então, a teoria do exemplo, ela traz esse ensino, né, os socinianos, seguidores de Fausto Socino, 1539, 1604, teólogo italiano que estabeleceu na Polônia em 1578 e atraiu grande número de adeptos. Qual é a teoria dele? A teoria do exemplo, a semelhança da teoria da influência moral, também nega a justiça de Deus exigida, que exige, né, o castigo pelo o pecado. Diz que a morte de Cristo simplesmente nos provê de exemplo de como devemos confiar em Deus e obedecer-lhe de modo perfeito, mesmo que essa confiança e obediência nos leve a uma morte horrível. O que Sociniano ele ensinava? Ele era contra essa ideia, né, de que Deus ele foi ofendido e que agora ele exige que um sacrifício seja apresentado, um sacrifício seja apresentado de forma perfeita para que ele possa, então, perdoar os pecados. Sociniano vai dizer, não, Jesus ele não morreu na cruz por uma exigência de Deus e para perdoar os nossos pecados. Jesus morreu na cruz para ser exemplo para nós. Exemplo de que nós também devemos viver uma vida, né, devotada a Deus, em obediência a Deus, ainda que essa dívida, ainda que essa obediência nos leve a uma morte como a morte de Jesus. Mas Jesus não é o nosso substituto. Jesus ele é apenas um exemplo para nós. Assim como também algumas pessoas vão dizer, né, tentando dizer que Jesus ele não Deus vai dizer assim, ó, Jesus foi um homem bom, né? Eu acho que vocês já ouviram essa expressão, Jesus foi um homem bom, mas Deus não. Ele foi um homem que a gente deve seguir como exemplo. Então, assim, Fausto Socino, ele vai ensinar exatamente isso, que Deus ele não exige em Jesus que ele pague a penalidade em nosso lugar, mas a única coisa é que Deus dá Jesus para ser um exemplo para nós sermos obedientes a Deus, mesmo sabendo que essa obediência pode nos levar também a uma morte como a morte de Jesus, a um sofrimento como o sofrimento de Jesus, mas não que Jesus é o nosso substituto, tá bom? O problema que nós temos com essa teoria é que a escritura, né, como nós já estudamos e em vários textos que nós formos ler, ela não dá respaldo para isso, né? A Bíblia vai nos ensinar que o justo, ele morre pelos pecadores. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sem derramamento de sangue de um cordeiro sem defeito, não tem como haver perdão de pecado. É isso que a Bíblia ensina, né? Então, essa teoria do exemplo, ela não tem nada a ver com as Escrituras. Vou andar mais um pouquinho. E aí, então, nós temos uma pergunta aqui, né? Teria Cristo descido ao inferno?
Por que há essa pergunta? Porque no credo apostólico diz que ele desceu ao inferno, né? Ah, vou ler aqui. Argumenta-se às vezes que Cristo desceu ao inferno depois de morrer. A frase desceu ao inferno não aparece na Bíblia, mas o credo apostólico, amplamente usado, diz: foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, né? Talvez em uma reparação mais recente diz que ele desceu às mansões dos mortos, né? Eu não sei se aqui tem algum alguma pessoa que veio do catolicismo, né? Mas que é, recitou o credo apostólico, né? Mais recente diz que ele desceu então à mansão dos mortos, né? Mas em 660 há essa colocação no credo que ele desceu ao inferno. E aí então o Inegruda ele vai dizer que o credo apostólico ele não teve sua origem e aprovação em um concílio, né? Como a gente vimos de Nicéia, de Trento, né? Mas de forma gradual, desde 200 a 750 depois de Cristo, foi sendo construído, né? Então, historicamente, o tempo foi passando e foi construindo o credo que é chamado de credo apostólico. Aí Rufino, em 319, incluiu a frase desceu ao inferno em seus escritos, né? Então, até então, não tinha essa expressão no credo, desceu ao inferno, né? Mas só que para Rufino, o que ele queria dizer é que a frase não significava que Cristo tinha descido ao inferno, mas à sepultura. Por isso que nós temos desceu à mansão dos mortos, né? Não ao Geena, né? No grego, Geena é inferno, mas ao Hades. Hades é sepultura, né? Pode ser interpretado como sepultura, a morada dos mortos, né? Após 650 depois de Cristo, a frase passou a significar que Cristo havia descido ao inferno após sua morte na cruz, né? Então, o credo vai rezar isso, que Cristo ele desce ao inferno. E aí, qual o embasamento que vai buscar, dentre muitos outros textos? Esse é um dos textos que é mais citado. E aí eu quero que vocês leiam esse texto, vou tirar aqui da tela, 1 Pedro 3, 18 a 20, porque eu quero a opinião de vocês na interpretação do texto. Como seminarista, eu quero que vocês leiam o texto e vocês, então, tentem compreender o que Pedro está querendo falar a respeito disso. Vamos ler, então? E aí depois a gente volta para a nossa conversa para a gente buscar a melhor compreensão, a harmonização desse texto de acordo com as demais escrituras, inclusive de acordo com os textos mais imediatos, que é dentro do próprio escrito de Pedro aí, tá bom? Então, Eu estava procurando esse texto, pastor, só para te fazer perguntas justamente em cima foi dele. Já tinha procurado, já estava pronta, aberta aqui aí, então, para me então, perguntar. então nós vamos conversar sobre ele, tá bom? Qual é o texto, pastor? Não ouvi, não vi. 1 de Pedro 3, 18. Obrigado. Né?
Então vamos lá. Deu para ler o texto? Quem gostaria de falar alguma coisa sobre esse texto, a visão que você tem sobre essa questão aí, né, de que Cristo ele pregou aos espíritos em prisão, né? O que esse texto está querendo dizer para nós? Eu tenho mais dúvidas do que comentário. Deixa eu ler aqui na NVI, Ô, ó. pastor, Oi. tem um texto aí que também está em Pedro, logo na sequência também, que Hum. para mim interliga o 3:18 e acaba também gerando uma complicaçãozinha na mente, que é o 4:6. 4:6. O 4:6 também, que vai falar um Hum. pouco ligado. Para mim, há uma conexão entre um e outro aí que também gera. Uhum. Tá. Alguém arrisca? Rose, nem vou mexer nesse outro aqui, viu? Nem vou mexer no 4 aí. Vamos concentrar um pouquinho mais no 3. Se der tempo, a gente Pastor, conversa. Oi. eu estava lendo aqui na Bíblia de Estudo, Uhum. e a Bíblia de Estudo, uma das hipóteses, né, que Jesus ele pregou aos anjos, né, daquele Uhum. período ali. É uma das É hipóteses, um, né? é um comentário, né, Pronto. dos É, dias de Noé. aos anjos que foram aprisionados, né? Anjos. Isso, isso. A grande pergunta é por que Jesus pregou, né, a esses anjos, né? Porque aos anjos não foi dado o direito de arrependimento. Então, assim, por que Jesus pregou a esses anjos, né? Tem várias visões aí dentro desse texto. É porque fala que ele pregou aos espíritos, né, Aos espíritos em prisão, né? em espírito em Ao, prisão. é, Mas quando morremos é espírito, né? Então, espírito aí liga também a mortos, não é espírito apenas anjos e a parte espiritual, né? uhum. Porque Agora, logo embaixo, quando vai falar, seguindo 19, eles vão falar, seguindo 19, 20 dos dias de Noé, né? Então, conecta a pronto. pessoas, né? Isso, Vai exatamente. falar lá do tempo de Noé, daquelas pessoas, né? Então, é A, bem claro, a, não tem como conectar a anjos, não, por isso. Você tocou aí num ponto-chave, porque conecta a pessoas e delimita um tempo. Existe um tempo aí que o autor está dizendo, né? Ele pregou para essas pessoas nos dias de Noé. Então, assim, existe um tempo específico, né, ao qual Jesus pregou, né? Então,
eu sei que nosso tempo é curto, eu vou voltar com os slides para a gente ver as teorias e a melhor forma de harmonizarmos esse texto, tá bom? Então, ó, pois bem, Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todos, o justo pelos os injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão que havia muito tempo que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Quais são os pensamentos, né? Significa que Cristo foi ao inferno e pregou aos espíritos que ali estavam, né? Em geral, que o objetivo era, e alguns vão dizer, ele foi e pregou, né? Algumas linhas de pensamento vai dizer, olha, ele pregou para que aqueles que não tiveram oportunidade, né, de ouvir o evangelho agora ouviram o evangelho, então entra aquela questão aqui, até uma margem, né, aquela questão talvez da linha de pensamento do purgatório, né, que ainda há uma chance da pessoa se arrepender, né? Essa é uma forma de pensamento. Isso falaria de Cristo pregando a anjos decaídos, que Ida Clécio trouxe, né? Essa é uma forma de pensar também. Cristo, após sua morte, foi proclamar libertação aos crentes do Antigo Testamento que não tinham conseguido entrar no céu antes que se completasse a obra redentora de Cristo, né? Então, assim, aqui está voltado mais para o povo já, né, da promessa do Antigo Testamento e que ainda não tinha essa revelação geral. Ó, a passagem refere-se não a algo que Cristo fez entre sua morte e ressurreição, né? Porque, assim, o que nós precisamos pensar aqui é que entre a morte e a ressurreição nós temos alguns textos que vai nos mostrar onde Jesus estava, né? Na fala de Jesus, ele vai dizer para o ladrão da cruz, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, né? Então, assim, do momento em que Jesus, ele deixa o corpo no túmulo, até ele retomar esse corpo agora glorificado ali do túmulo, Jesus está no paraíso, que é aquilo que a gente estudou, né? É, não sei se a gente já estudou, vai estudar, eu não sei se já falei isso para vocês, né? Que eu disse assim, né? Se a gente quiser ir para o céu, somente para o céu, nós precisamos morrer agora. Porque quando a gente tiver o nosso corpo incorruptível, nós não estaremos somente no céu, nós estaremos no céu, novo céu e nova terra. Então, assim, aonde é o paraíso? O paraíso é esse lugar aonde aqueles que já morreram com Cristo já desfrutam da presença do Senhor, que é o que Jesus está falando para o ladrão da cruz, né? Então, nós temos textos bíblicos que vai nos mostrar que Jesus ele não vai para o inferno, mas ele vai para o paraíso. Então, mas o que deixa eu pegar aqui, fez entre sua morte e ressurreição, mas ao que fez no âmbito espiritual da existência, ou pelo Espírito nos dias de Noé. Quando Noé estava construindo a arca, Cristo, em espírito, estava pregando por meio de Noé aos incrédulos e hostis em torno dele, que Noé construiu a arca 120 anos, né? Lembra que Deus falou assim, olha, o meu espírito não vai contender com esse povo rebelde muito tempo, eu vou dar 120 anos para ver se eles se arrependem. Se eles não se arrependerem, então eu vou trazer juízo, né? E é exatamente nesse tempo de 120 anos que Deus, ele então vai dar oportunidade para que esses espíritos rebeldes dessas pessoas possam então se arrepender. Qual os textos imediatos que a gente tem, né, mais como respaldo para nós pensarmos a respeito, né, de que, que Noé é um pregador da justiça na pessoa de Jesus, que o Espírito de Jesus, né, está na vida de Noé, pregando para aquelas pessoas para que eles possam se arrepender.
Quer ver? Olha aí, no mesmo livro de Pedro, 1:11. 1:11. Está escrito assim. 11, 11. Tá. Procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estavam quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àquele sofrimento. Ele está falando dos profetas, não é? Que o Espírito de Jesus estava sobre os profetas e que eles então estavam predizendo a respeito de Jesus. Deixa eu pegar só mais um texto aqui agora. Agora vamos para a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Talvez esse texto é o que lança mais luz para nós. Diz assim: Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais de 7 pessoas, né? Mais 7 pessoas. Então, 8 pessoas. Quem então é Noé? Noé é um profeta que tem o Espírito de Cristo Jesus e que é o pregador nesse tempo da justiça. Então, assim, como esse texto, ele é um texto que não é tão fácil, ele não é tão claro, né, nele mesmo a interpretação, a nossa harmonização dentro da hermenêutica é pegar o contexto imediato, né, e o contexto geral de que Cristo ele não vai até o inferno, né? Mas que ele, nos dias de Noé, ele está pregando para aquele povo e dando oportunidade para aquele povo, para que aquele povo possa se arrepender, né? Então, essa é a melhor forma de nós interpretarmos esse texto das Escrituras, né? E não fazermos especulações dizendo, olha, o texto de Pedro nos dá um indício de que Cristo, durante esses 3 dias que ele passou na sepultura, ele estava no inferno e ele estava pregando, então, aos anjos ou aos espíritos do Antigo Testamento, né, que estavam aprisionados. Alguns dizem, olha, ele estava dando oportunidade de arrependimento, mas outros estavam dizendo, olha, ele pregou apenas para dizer, olha o que vocês perderam, né? Não confiaram, né, nos profetas, agora vocês vão sofrer eternamente, porque eu ressuscitei. O ponto-chave aí de Pedro é mostrar que, assim como nos dias de Noé, apenas poucas pessoas, né, que foram hostilizadas por aquele povo rebelde se salvaram, nos dias agora desse povo aí, né, que é o povo que a carta foi escrita, o povo que foi disperso das tribos de Israel por todo o Império Romano e que estava sendo também perseguido por causa da fé deles, Pedro vai traçar um paralelo dizendo, assim como foram nos dias de Noé, assim também será nos dias de vocês, né? Assim como Jesus, depois de dar oportunidade, ele vem e traz juízo, assim também nos dias de vocês, Deus está dando oportunidade para as pessoas se arrependerem, elas não querem, mas o Senhor trará juízo. Assim como as pessoas que não aceitaram as boas novas pereceram, assim também as que compreenderam as boas novas foram salvas. Então, é uma mensagem de esperança para aquele povo e uma mensagem de juízo para aqueles que não não crê na mensagem do evangelho, tá bom? Então, essa é a melhor forma de interpretar. Guarda aí, se vocês quiserem, vou só prosseguir para terminar o material. Guarda aí, se tiver alguma dúvida, a gente conversa daqui a pouquinho. Por último, assim, dentro daquilo que eu falei que nós estaríamos tratando, exatamente se o Senhor, né, ele pagou a dívida de todos os pecadores ou se ele pagou a dívida dos os pecados do seu povo, né? Quando Cristo morreu, pagou os pecados de toda a raça humana ou só os pecados dos que
ele sabia seriam por ele salvos, né? Ele pagou por todos ou por aqueles que haveriam de se salvar. Algumas passagens das Escrituras falam do fato de que Cristo morreu por seu povo. Olha o texto, né, de João. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ou seja, eu estou dando a vida, esse texto aqui, o entendimento eu estou dando a vida pelas minhas ovelhas, né? E eu estou pagando a dívida das minhas ovelhas, daqueles que creem que crerão em mim, né? Se vocês forem ler todo esse contexto aí de João, Jesus tem um embate com os religiosos e eles vão dizer assim: olha, para de me importunar, vocês não são meu povo. Vocês não fazem parte do meu povo. Se fosse, vocês ouviriam minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E é por elas que eu vim, né? Algumas passagens das Escrituras indicam que, em algum sentido, Cristo morreu por todo mundo. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, assim, esse mundo aqui são pessoas, né? De todas as pessoas, né? É a mesma expressão. Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas. Qual é a conclusão? Né? Que tanto uma linha de pensamento quanto a outra têm em comum. Nem todos serão salvos. Então, tanto aqueles que são reformados, que acreditam que o Senhor morreu somente pelo seu povo, eles acreditam, né, que tem um povo que vai ser salvo e outro que não vai ser. Aqueles também que acreditam que o Senhor morreu por todo ser humano também têm essa compreensão de que nem todos serão salvos. Uns crerão e outros não. É corrente que se ofereça gratuitamente o evangelho a todas as pessoas. Então, assim, tanto um quanto o outro vai acreditar. Nós não sabemos quem há de se salvar, né? Então, se o Senhor morreu somente por um grupo ou morreu por todos, o evangelho tem que ser pregado para todas as pessoas, porque só Deus conhece aqueles que haverão de crer em Cristo Jesus. Terceiro, todos concordam que a própria morte de Cristo, por ser ele o infinito Filho de Deus, possui mérito infinito, sendo em si suficiente para pagar a penalidade dos pecados dos muitos ou dos poucos que o Pai e o Filho decretaram. Então, tanto uma linha de pensamento quanto a outra, elas vão acreditar nesses três pontos, mas vão divergir em que os reformados, né, vão dizer: o Senhor morreu pelo seu povo, e aí, claro, depois vocês podem fazer uma pesquisa mais detalhada e vocês vão ver que tem N textos falando sobre isso, quanto àqueles que acreditam que, quando usa a expressão o Senhor morreu pelos pecados do mundo, está falando de todo ser humano, né? E aí, claro, nessa discussão aí, né, tem argumentações muito fortes e que aqueles que acreditam que o Senhor morreu pelo seu povo, tem hora que tem uma certa vantagem nas suas argumentações, até mesmo nos embasamentos bíblicos, né? A ressurreição e a ascensão de Cristo, além dessas narrativas detalhadas nos quatro evangelhos, o livro de Atos é um relato histórico da proclamação que os apóstolos fizeram da ressurreição de Cristo, da contínua oração a ele dirigida e da confiança nele como aquele que está vivo e reinando no céu. A ressurreição de Cristo não foi simplesmente um retorno da morte, à semelhança daquela experimentada por outros antes dele, como Lázaro, né? Jesus não apenas voltou da morte como Lázaro voltou, né? Porque senão Jesus teria se submetido à fraqueza e ao envelhecimento e por fim teria morrido outra vez, exatamente como todos os outros seres humanos morreram, né? Então, assim, se Cristo tivesse voltado apenas à semelhança da ressurreição de Lázaro, ele envelheceria e ele morreria de novo. Então, Cristo ele não ressuscita nessa semelhança, né? A ressurreição de Cristo é singular. É por isso que a Bíblia vai dizer que ele é o primogênito, ele é o primeiro a participar dessa ressurreição. Após a ressurreição de Cristo, ele esteve na terra por 40 dias
e depois conduziu os discípulos para Betânia, fora de Jerusalém, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. A ressurreição de Cristo assegura nossa regeneração, né? Então, assim, ela nos garante uma nova vida, né? Essa regeneração é o nascer de novo para uma nova vida que vai culminar essa nova vida a termos um corpo à semelhança o de Cristo Jesus, ressurreto. A ressurreição de Cristo assegura nossa justificação, ou seja, que o Senhor Jesus, por ele ressuscitar, ele agora tem essa prerrogativa, né, de ser aquele que é o nosso representante legal diante de Deus, como aquele que praticou a justiça e que agora nós estamos nele. Então, também somos justificados. A ressurreição de Cristo assegura-nos de que iremos receber igualmente corpos ressurretos e perfeitos. Então, isso é que a ressurreição ela nos assegura. Cristo está agora no céu. Aqui vai dizer, né, que Cristo ele recebeu uma glória maior, né? Não que o Senhor não tinha glória, mas é que com a morte dele e ressurreição, os textos bíblicos vão nos mostrar, né, que o Cordeiro ele é digno de receber porque ele foi morto e com o sangue dele ele comprou aqueles que procedem de todas as tribos, línguas, povos e nações. Então Jesus ele recebe uma glória pelo fato dele ter cumprido com o plano de Deus, né, e ter ressuscitado. De forma geral, distingue-se dois estados de Jesus, né, os estados de Jesus: humilhação e exaltação. Isso aqui é muito interessante. Assim, a doutrina do estado duplo de Cristo é o ensino de que ele experimentou primeiramente o estado de humilhação para depois passar ao estado de exaltação. Isso aqui é muito interessante, irmãos, porque assim, Cristo, claro, ele tinha a glória dele, mas ele deixa a glória, como está em Filipenses, assume a natureza humana e passa agora por um estado de humilhação, e o texto vai dizer: por isso o Pai o exaltou às alturas e deu o nome sobre todo o nome. Isso também aponta para nós que uma vez que o pecado entrou na nossa vida, nós passamos agora por um estado de humilhação, mas em Cristo nós seremos exaltados, né? A semelhança de Cristo nós seremos exaltados. Por isso é que o autor também vai dizer que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de viver uma vida de humildade e de humilhação, porque aqueles que vivem essa vida no devido tempo, o Senhor os exaltará. Pronto, é isso. Eu quero que vocês agora tirem um pouquinho essa tarja preta aí, né? E para a gente conversar um pouquinho agora na reta final aqui, tá bom? E aí? Nessa segunda parte, tem alguma coisa que vocês querem ainda mencionar? Alguma dúvida que ficou aí? Mesmo dentro dos esclarecimentos ali, dessa harmonização dos textos, né? Ficou alguma dúvida? Jaira, tá tudo bem aí? Thaís, tá tudo bem aí? Nilcinho, tudo bem? João, tá tudo bem aí do outro lado? Tá tudo compreendido? Silene, Leonardo Vargas, tá tudo bem aí do outro lado? Mas é informação demais, mas vai dar certo. No final vai dar certo. Os miolos estão fervendo. Se alguém chegar para você e falar assim: eu estava lendo aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, me explica isso aqui. Como é que diz que Jesus ele pregou aos espíritos em prisão, né? E aí agora vocês, os teólogos desse tempo, precisam, né, dar uma resposta. Já aconteceu comigo, pastor. Já?
Foi duro. E até hoje eu acho tão. Tem a Bíblia de Estudo da Mulher, ela até traz um rodapé, uma explicação. Uhum. Mesmo assim, ainda fico com um tanto de receio. Aí traz Aham. essas teorias, né, que poderia ser de anjos caídos, de pessoas que morreram, de Cristo ter Uhum. pregado através de Noé. E aí, no final, ele fala que Pedro queria que os cristãos da época, né, que sofriam, soubessem que, assim como aquelas pessoas padeceram, os seus Uhum. opressores também sofreriam. Verdade. A condenação, no caso. A mensagem final é essa, né? O ponto-chave é esse aí, né? Mas é isso. Textos que não são tão claros, né? A gente precisa ter um conhecimento, a gente precisa expressar esse conhecimento, mas isso não implica também que a gente vai convencer as pessoas, né? Mas é a melhor forma. A gente, como eh, estudiosos da palavra de Deus, nós precisamos fornecer, né, a melhor forma que foi encontrada. Isso é chamado de harmonização textual, né? Então, quando a gente tem textos que não são tão claros, a gente precisa buscar uma harmonização para esses textos, né? E essa é a nossa tarefa diante das perguntas. O que mais? Tudo bem? Vocês querem que encerre já? Tá? Por hoje é só. E pastor, eu Sim. posso fazer uma pergunta, não tem a ver com esse texto. Pode. É porque em cima desse texto aí, eu estou pensando em outro aqui. Eu não vou nem tocar no 4:6. Pronto. Mas tem uma parábola que Jesus conta, e aí eu não estou nem me recordando da parábola perfeita aqui, como diz. Eu sei que no finalzinho fala assim, que ele não sairá, está falando, o contexto eu acho que é céu e inferno, mas fala assim, ele não sairá de lá até que pague o último centavo. Uhum. Então, naquele texto dá uma impressão assim, que há um tempo para se pagar por aquilo e depois há uma possibilidade de saída. Ou há uma outra explicação para aquele texto. Ele sempre me Então, intriga. eu preciso de mais tempo para. Eu não consigo. É um texto também assim É, como esse. Esse aqui ficou bem claro para mim, o uhum. 3:18. O 4:16, o 4:6 ainda nós vamos ter a oportunidade, mas esse também é um texto que deixa assim aquela margem de entendimento não tão clara. Posso trazer na próxima aula Pode, para tranquilo, mim só dar uma olhada no texto, mais atenção, né? Ver o contexto, o contexto. né? Direitinho ali, o que que Jesus estava querendo ensinar com isso, né? Porque Uhum, geralmente tem um pano de fundo ali que Jesus está com tá certeza. tratando, né? Então, próxima aula eu trago aquilo que eu tenho de compreensão, tá É. bom? É só antes de vocês dormir, vocês falar assim, Jesus, tem misericórdia de mim. Só- Essa é uma oração constante, né? Porque a gente não sabe de nada ainda, né? Tem muita coisa para aprender. Com certeza, com certeza. Para Enquanto, olha, construir e para desconstruir, né? verdade, verdade. É, por isso que assim, eu falo, né, que teologia sistemática é uma das matérias mais importantes dentro da grade curricular do seminário, né? Porque ele vai nos trazer exatamente essa compreensão bíblica das doutrinas, né? Assim, esse apanhado geral, né, das doutrinas bíblicas, né? E aí, claro, dentro disso aí a gente tem tudo aquilo que a gente, na nossa primeira aula, tratamos, né? Que é essa questão a- da filosofia, né? Da teologia histórica, né? Da história. Então, tudo isso vai estar embutido aí, né? Essas linhas de pensamento, essas linhas de pensamento e essas teorias, né, que traz toda uma influência sobre os nossos dias. Então é interessante a gente
a gente estudar, né? E eu confesso para vocês que todo semestre que eu pego teologia sistemática é um desafio para mim, porque eu continuo ali, sabe, escavando um pouquinho mais, passando horas e horas. Eu falei com minha esposa hoje, falei assim, amor, tem hora que eu concordo piamente com Salomão, né? Que o estudar é canseiro e fadiga, tem hora que a gente sente uma fadiga muito grande, né? De ficar horas e horas dentro de um quarto trancado. Mas eu acho que vale a pena a gente debruçar um pouco mais, né? Aqui a gente pega apenas esse apanhado geral, né? A gente precisa aprofundar um pouquinho mais. Eu acho que vale a pena também esses encontros, talvez, aí de final de semana, né? 2, 3 seminaristas encontrar, conversar um pouco mais sobre esses assuntos, porque é exatamente aí que a gente vai amadurecendo mais as ideias, né? Mas é muita informação, eu sei que é muita informação que a gente traz dentro de um semestre. Mas vale a pena a gente estar pensando junto. Agora vai ser fácil fazer o resumo, viu, pastor? Vai, Vai não ser vai? fácil fazer o resumo, vai. Aí a gente coloca um monte de aspa lá e assim os pontinhos, né? Reticência, sem resposta. Mas o importante é isso, é que vocês estão construindo aí o pensamento, né, dentro da teologia, né? E claro, a gente não vai ter todas as respostas. E não pense que a gente vai. Talvez na proporção que a gente for caminhando, a gente é mais propício a ouvir mais, né? Refletir mais, dar mais tempo. O Luiz Saião disse que uma das virtudes que ele aprendeu com o Dr. Shed foi exatamente essa, né? Que a gente, no início da nossa caminhada, a gente é muito eufórico, quer dar muitas respostas, mas na proporção que a gente vai caminhando, aprendendo e envelhecendo um pouco mais, tem hora que a gente. Sabe uma coisa que aconteceu? Eu falo isso direto, né? Que aconteceu quando o pastor Shed veio aqui em Guanambi a primeira vez. Eu tinha acabado de sair do seminário e estava no campo, estava no tanque. Não, acabado não, já tinha 6 anos de pastoreio. Mas ainda com muitas perguntas. E eu cheguei para ele estava no andar de cima, a gente teve um momento com o seminarista, e eu falei assim, ô pastor, aquele texto de Romanos, né, que fala lá sobre Deus ter escolhido Jacó e ter rejeitado Esaú, né? E bem nessa questão aí de calvinista, né, da escolha e tal. O que que o senhor fala sobre isso? Aí ele olhou para mim assim com aquela cara bem calma, sabe? Falou assim, é isso aí mesmo. Eu falei, isso aí é o quê? Ele falou assim, é isso aí mesmo. Ponto final. Isso veio do Dr. Shed, né? Um homem que, ó, de uma cabeça brilhante, né? De pensamento extraordinário. Então, assim, tem horas que a gente vai ouvir muitas perguntas, claro, isso não exime a gente de procurar dar respostas, mas não implica que o seminário nos esclareça tudo, né? Às vezes lança muitas dúvidas, mas talvez a melhor coisa é que nos faz amadurecer um pouco mais, né? A única coisa que a gente não pode perder no seminário é a nossa fé em Cristo Jesus, em saber que Ele é o único e suficiente Salvador da nossa vida, né? Talvez um dos pontos-chave da nossa aula de hoje é exatamente pensar no que Jesus ele sofreu no nosso lugar. E que isso tem que encher o nosso coração de gratidão e de amor por Ele e de louvor ao nome dele, né? Então, acho que esse é um dos pontos centrais. Mas que nós possamos avançar cada dia mais na compreensão das doutrinas bíblicas, tá bom? Deus abençoe, um bom descanso para vocês, e se o Senhor nos permitir, daqui a 8 dias, nós estamos de volta aqui nessa sala para a gente continuar aprendendo um pouco mais. Um abraço, Deus abençoe. Amém. Abraço, pastor. Abraço, colegas. A Boa paz. semana. Deus Vai, abençoe. Deus Bom final de abençoe. semana. Abençoe. Pode te amar, Deus abençoe. Deus abençoe. Pastor Jânio, você é diferente dos iguais, viu? Deus abençoe. Um abraço, Léo.
Você não é vidraceiro, não, você é um espelho pra gente. Glória a Deus. Ô, Nossa, pastor, dia 6 não é o encontro aí, não? Dia de julho, né? Não Ai, é de julho. junho, é julho, é Eu julho achava que era ainda. junho. Não, é julho Eu ainda. achava que era junho. Ainda temos um mês ainda. Um É, pouquinho, né? tá bom, olá, valeu. Valeu. olá, olá, irmão, Pai do Senhor. Paz, meu irmão Nilson. A minha internet deu uma piripaque aqui na hora que eu fui abrir o microfone.